De agora, um rei que não colocou fogo em Roma, ao contrário, encantou os romanos e depois veio nos encantar com qualidade, não só jogando, como também treinando. Direto e reto a... Na ponta da linha. 2 para a Itália, 1 para o Brasil, tempo final e o tempo vai passando e a torcida brasileira vai sofrendo, aguenta coração, vai embora Júnior, carrega o Brasil, Júnior é a esperança brasileira, rolou abrindo o jogo na frente, na ponta direita para Falcão, Falcão arrumou, pela meia esquerda, tem gente para o gol, gol! Brasil! Alô, meu caro Paulo Roberto Falcão. Aguenta coração, Paulo, boa tarde. Pois é, estou aqui. Como vai? Tudo bem? Estava aqui justamente no momento que você me liga, olhando a foto da seleção de 82 na revista Placar, edição histórica, que diz que pena Brasil. E aí eu estou aqui com a revista olhando, que eu recebi ontem. E é interessante como isso fica na memória das pessoas, né? Quer dizer, nós voltamos àquela nossa discussão amigável, que conta o resultado ou jogar bem, né? Dá para fazer os dois, E é interessante, né, Falcão? E é interessante porque realmente dá para fazer os dois, mas às vezes custa mais caro quando você tenta escapar do resultado para poder também, além do resultado, tentar jogar bonito, né? A gente tem visto isso aqui e o futebol tá interessante, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? O Paulo Souza chegou com muita pompa e circunstância no Flamengo e o time não andava. E aí o Dorival Júnior chega e rapidamente o time se organiza, corre muito mais, parece ter capacidade melhor de gestão de grupo e os resultados aparecem. Como é interessante essa constatação, não, Paulo? E a constatação também da idade, né? O Dorival deve estar beirando 60, né? Se a gente pensar aí também no trabalho do Mano, no trabalho do Filipão, gente que... Eu acho que está na hora também de ter esse reconhecimento dessa gente, né? Porque a experiência, ela é fundamental em qualquer situação. A modernidade, se você tiver dificuldade em ser moderno, se tiver dificuldade em ser moderno, de usar aqueles típicas frases, típicas definições, tipo transição, box to box, né? É positivo, essas coisas todas que não mudam absolutamente nada do futebol, que sempre se jogou, sempre se falou, sempre se fez essas coisas, mas com outros nomes. Então eu acho que é um momento também de valorizar esses profissionais, porque a experiência ali, você precisa ter rodagem. A modernidade, se você tiver dificuldade para, por exemplo, botar um PowerPoint, ou colocar alguma coisa para mostrar para o seu jogador, você pega um garoto lá que faz isso maravilhosamente bem. Eu quero dizer com isso que a gurizada que está trabalhando no futebol, 35, 40 anos, também não tem a competência. Mas tem uma coisa que eles não têm, que é a rodagem. E a rodagem só com o tempo, né? Então, isso está sendo mostrado agora. Em relação aos treinadores estrangeiros, eu não sou contra eles. Já falamos aqui várias vezes, eu sou contra a reserva de mercado. Para mim, o que é importante é a competência. Eu sou contra o modismo. Tivemos vários exemplos de times do Brasil que pegaram uns treinadores no meio de competição. O treinador chega de fora, sem conhecer o grupo de jogadores, sem conhecer um pouquinho da história da cidade, sem conhecer um pouquinho a história do clube, sem conhecer um pouquinho como é que funciona a nossa imprensa aqui. Ele chega completamente sozinho. De repente ele não vai bem, mas não talvez ele não tenha competência, porque jogaria num mundo de modismo que não estava preparado. Quem sabe traz no início do ano, né? Se quiser trazer um treinador estrangeiro, traz lá conversa com o profissional em novembro, traz em dezembro, para ele começar a adaptar, para ele montar um grupo dele em cima de... E o clube tem que ter alguém que tenha competência para ajudar o profissional que está chegando, mas com competência que possa traduzir tudo aquilo que o treinador de fora está chegando. Então isso é muito mais complexo do que se pode imaginar. Mas eu sou a favor da competência, viu, Elia? E contra, muitas vezes, o modismo.
Não, faço minhas as suas palavras. Eu sempre digo que o talento às vezes é divino, é Deus que dá. Você nasceu muito talentoso para jogar futebol, isso é inato. A entrega é de cada um, mas a experiência só vem com o tempo. Erros que você cometeu lá atrás não vai voltar a cometer. Por quê? Porque é inteligente e não vai repeti-los. E é bem interessante quando a gente tem Filipão, Mano Menezes e Dorival Júnior em 3 grandes equipes do futebol brasileiro. E quando você tem 2 portugueses muito competentes também, Abel Ferreira e Vitor Pereira, comandando 2 gigantes aqui de São Paulo, que são Palmeiras e Corinthians. A gente sempre diz que a competência não tem passaporte. Mas entre nós, Falcão, é uma disputa particular essa entre o treinador brasileiro e o estrangeiro, não? Eu até... Sabe que eu brinquei com o Mano Menezes quando ele assumiu o Internacional, né? A gente é amigo de longa data, e eu também acho que tem que se ressaltar o trabalho do Paulo Autuori no Internacional como coordenador também, né? Falar com o Mano. Mas eu brinquei com o Mano, você não tem cidadania portuguesa? Digo, tenho. Depois, então, quando você perder, você foi o Mano português que perdeu. Quando ganhasse, foi o Mano brasileiro. Eu digo assim, pô, boa essa. E ora, nós estamos numa fase ali que temos que brincar um pouco, tem que dar risada. Né? As pessoas estão muito intolerantes, as pessoas estão muito de mal com o mundo. Isso não significa que não se possa cravar opiniões, discutir as opiniões, não pelo fato de discutir a opinião, mas discutir quando você tem razão. Eu acho que isso faz parte também do nosso futebol e, de modo geral, na nossa sociedade. Não, essa polarização, ela está incomodando, ela incomoda ainda mais na política, porque ela fica de maneira bélica, até eu diria, as colocações de lado a lado, e não é exatamente isso que a gente gostaria que acontecesse. Quando eu vejo o Filipão de um lado, Mano na ponta esquerda, Dorival no centro, fez 60 anos agora em abril, não está na hora da gente ter um armador, um meia mais avançado, jogando com qualidade, chamado Paulo Roberto, que por acaso também é Falcão, neste time da Série A do Campeonato Brasileiro, o Paulo? Pois é. Eu tenho olhado algumas coisas aí, tenho me dedicado. Acho que é evidente que se eu não trabalhar como treinador no futebol, isso não vai mudar muito a minha vida. Mas eu lamento isso, né? Pela capacidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida e pelo entendimento que eu tenho como é que tem que ser o futebol. Pelas relações que eu tive aí com vários treinadores do mundo inteiro, quer dizer, quando os treinadores estrangeiros vêm para o Brasil, eu tive muitas vezes que ir de encontro deles. Eu tive com o Mourinho, com o Ancelotti várias vezes, né? Tive com o Fábio Capello, com o Prandelli, e aqui vou esquecer certamente de alguns, porque eu acho que é importante esse contato, não para fazer o que eles estão fazendo, se for o caso, até para fazer, mas até para não fazer, se for o caso. Mas essa relação, eles também têm interesse pelo futebol brasileiro, como é que se joga, eles também gostam do futebol brasileiro. O Guardiola é apaixonado pelo futebol brasileiro, principalmente pela seleção de 82, e disse isso publicamente. Então, acho que essa relação, né, dos profissionais daqui, o Kropp, por exemplo, disse há 2 anos atrás que ele não entendia como é que o treinador brasileiro conseguia trabalhar, porque às vezes ele, Kropp, precisava de 1 ano para organizar um time. Aqui no Brasil, eles querem que tu organize em 20 dias. Então o problema passa a ser muito mais também um pouquinho de gestão, né? E de entender que o futebol não é de hoje para amanhã. Está cheio de exemplos toda hora acontecendo, né? Então você tem que dar tempo, se você entender que esse profissional, com esse tempo que você está dando, está melhorando a equipe. Agora, se esse tempo está sendo dado e o profissional não está conseguindo melhorar a equipe, bom, aí a gestão tem que tomar posição, claro. Agora, Paulo, eu fico me perguntando o seguinte, você é independente financeiramente, não é de hoje, ou seja, trabalhar é uma questão de disposição e não de necessidade. Você aceitaria, por exemplo, o Lisca acaba de ser anunciado pelo Santos, você aceitaria, por exemplo, um time como o do Santos, ou seja, sem grandes prateleiras, sem grandes orçamentos, com muitas dificuldades, ou você espera sempre uma proposta de um dos gigantes, daqueles de orçamento bilionário? Não, inclusive já falamos muito sobre isso, né? Eu gosto de conversar com o diretor ou com o executivo do clube e ver o que eles querem, quais são os objetivos deles, né? Para ver se os objetivos deles chegam a mim em que eu possa ter a competência de resolver isso, de ajudá-los nisso. Isso para mim é muito mais importante que o salário. É evidente que eu gostaria de trabalhar, eu não sou um cara rico, é evidente que eu não passo dificuldade, mas eu gosto disso, eu gosto do futebol. Me dedico muito a isso, observo vários treinadores, várias equipes,
Então, eu até vi o Santos contra o Avaí. O Santos tem uma gurizada boa, é um time que se bem trabalhado, deve conseguir bons resultados. Enfim, eu não tenho dificuldade de conversar, pelo menos, sei lá, de tomar um café para ver se é isso que se quer. Independente do tamanho do clube, da história do clube, eu acho que esse tipo de coisa eu estou sempre aberto para conversar e para passar um pouquinho da minha experiência. Já fiz isso várias vezes, para passar um pouquinho da minha vivência. Eu participei no Japão, tive no México, joguei na Itália. Eu tive uma noção daquilo que eu acho que o futebol tem que ser jogado taticamente. Claro, o que faz a diferença são sempre os jogadores. Eles que fazem a diferença. O que você, como treinador, tem que fazer com que os jogadores tenham as suas características valorizadas em condições de ter um rendimento dentro do campo e casando as características e usando aquilo que você tem, evidentemente, de acordo com o que você tem. Se você tem um time médio, você tem que ter uma postura diferente. Mas a ideia é ter um futebol sempre que possa emocionar, que possa ganhar e que possa permanecer na história como um time que ganhou porque jogou bem. E a gente está comentando pela primeira vez essa questão. Eu nunca tinha sido tão direto assim em relação a você, porque eu sinto que realmente o mercado está se abrindo e você pode participar desse mercado, mas às vezes você sabe aquela ideia de que o diretor ele se sente menor do que a figura do treinador e tem dificuldade de poder chegar a um treinador que tenha o seu quilate, que tenha a sua trajetória, que tenha a sua história. Então é importante que você deixe claro que aberto sempre para qualquer tipo de café, para qualquer tipo de conversa, e a partir daí, aceitar ou não, é uma outra história, mas aberto sempre, educado sempre, né, Paulo? Já me disseram isso que tu falou em relação a essa dificuldade que alguns dirigentes... Eu não acredito muito nisso, porque se eu tenho um profissional competente, de prestígio, de credibilidade, de reconhecimento, eu quero ter esse profissional do meu lado. Né? Eu quero ter os bons do meu lado. Alguém que possa acrescentar e que tenha a capacidade e a humildade de entender as necessidades de um clube. Eu sempre gosto de dizer, que eu faço análise, deito no divã há mais de 20 anos. Então, eu tenho a capacidade, acho eu, ter o reconhecimento do emocional de um grupo, por exemplo, né? De olhar para o jogador e sentir o que ele está sentindo e ter condições de chegar nele e conversar. O que está acontecendo? Uma conversa particular, às vezes já aconteceu várias vezes. E aí o garoto, o profissional, me contar algum problema pessoal dele. Isso são quase 22 anos de análise, deitando no divã. Então isso me ajuda muito na relação com os jogadores e com os profissionais. Né? E outra coisa, fui jogador, fui homem de imprensa, comecei na Itália a trabalhar em imprensa há mais de 30 anos e treinador também há algum tempo. Então eu tenho todos os lados da condição. Só que é evidente que tu precisa que alguém acredite no projeto, né? Que possa acreditar que a gente possa ter tempo para desenvolver o trabalho. Porque onde a gente teve tempo, quando eu falo aonde a gente, foi toda a comissão, foi no esporte, no Bahia, onde a gente teve resultados, no próprio América, no México, que a gente chegou à final da CONCACAF. Eu não fiz a final porque eu saí, mas depois o América acabou ganhando o jogo final. Foi campeão do CONCACAF, que hoje leva para o Mundial de Clubes, que é comparado com a nossa Libertadores aqui. Enfim, a oportunidade de ter colocado alguns garotos na seleção, que é um trabalho que eu gosto de fazer, de dar oportunidade para garotos. Né? Fiz isso lá na seleção, fiz no Internacional, fiz no América do México. Talvez, enfim, esse trabalhar com a garotada aí é uma coisa que eu gosto, desde que isso é importante, que o garoto tenha base. Você não pode jogar para ele a responsabilidade. Isso existe muito hoje no Brasil, a necessidade de se colocar, bota a base, coloca a base, não, tem que colocar a base se a base tiver base. Às vezes não tem, então você tem que ter esse cuidado. E aí é importante também ser um trabalho de comissão técnica, que você possa delegar as coisas, que você possa ter um grupo que possa trabalhar contigo. Então não é uma coisa simples, mas é uma coisa prazerosa quando se tem tempo. Maravilha de papo para variar, tempo esgotadíssimo, mas deixa o celular carregado que agora ele vai tocar. Grande abraço, Paulo. Obrigado, abraço, Elias.